Hoje eu quero falar especificamente com as mulheres que estão próximas ao ENTA, né? 36, 37, 38, 39 anos. Eu quero falar um pouco sobre essa crise psicológica que existe nessa idade, principalmente para as mulheres que foram mamães, relacionada à estética. Quero falar sobre o principal erro que elas cometem ao tentar retomar ao corpo anterior da gravidez ou tentar buscar a estética que elas tanto desejam, que é a questão de achar que treinar mais, principalmente fazer mais cardio, é o caminho para ela alcançar o que ela deseja. Então fica aqui no vídeo. Se você tem quase 40 anos, ou você já chegou na fase dos 40 anos e você vive essa crise psicológica de querer retomar ao corpo anterior que tinha antes da gravidez, que eu vou traçar um caminho lógico e que funciona para você chegar lá. Bom, primeiro, essa ideia de gravar esse vídeo surgiu porque eu vivo diariamente essas questões aqui com minha esposa. Ela está com 36 anos e já começo a sentir nela essa questão psicológica de começar a se preocupar muito com a questão estética, a questão do corpo que ela tem, e iniciar uma briga para retomar, né, o shape que ela tinha antes de engravidar. O que acontece nessa idade? A mulher começa a ter é quase que um paradoxo, né? Ela não está satisfeita com o shape que ela tem, ao mesmo tempo, a vida dela é tão sobrecarregada de compromissos e ela é tão refém da logística, do marido, dos filhos, que ela não tem tanto tempo para se dedicar. Ela sequer consegue comer o que ela deseja. Muitas das vezes, as mulheres nessa idade, principalmente aqui, pessoal, quem está com filho de idade nova, criança em casa, muitas das vezes ela sequer consegue comer o que deseja. Ela precisa fazer refeição em pé, sempre correndo. Para ela treinar, ela precisa de ter uma logística toda estruturada, depende do trabalho do marido, se ele pode ficar com o filho, se não pode. E aí ela começa a entrar num ciclo de frustração. Ela quer mudar a estética dela, ela quer treinar, ela quer fazer dieta, mas ela não consegue. A vida dela é como se ela estivesse nadando contra uma correnteza o tempo inteiro. Então ela tem uma sobrecarga psicológica muito grande e ela começa a sofrer por isso. Ela tenta, essa fase da mulher, ela já é uma fase mais madura. Geralmente as mulheres nessa idade são muito decididas. Então quando elas decidem que quer uma coisa, elas geralmente conseguem aquele objetivo. No entanto, esse cenário da vida da mulher, ele é como se ela estivesse de fato nadando contra uma correnteza. Ela não consegue, ela simplesmente não consegue, e isso gera muita frustração. E aí o que acontece? Quando ela consegue frequentar um programa de treinamento, ela começa a imaginar que quanto mais cardio ela fizer, maiores são as chances dela alcançar o corpo que ela deseja. E o corpo que ela deseja geralmente é um corpo tonificado e seco, onde ela vai conseguir aparentar mais as curvas, onde ela não vai ter tanta flacidez, não vai ter tanta sobra de pele, e isso vai gerar para ela uma satisfação ao se ver no espelho. Logo, uma mulher mais confiante, mais satisfeita, mais valorizada, né? Ela tem uma autopercepção mais valorizada de si mesma. E aí a gente precisa desmistificar essa ideia de que quanto mais ela treina cardio, maiores são as chances dela alcançar resultados estéticos. Porque, na verdade, pessoal, funciona da seguinte forma. O seu corpo, ele não diferencia os estímulos para emagrecer ou hipertrofiar. Há muito tempo atrás, a educação física, os nossos professores prescreviam séries com muitas repetições, imaginando que isso seria benéfico para o emagrecimento. E séries com menos repetições seriam direcionadas para a hipertrofia. Mas o seu corpo não entende dessa forma o treinamento. O seu corpo entende da seguinte forma:
eu estou recebendo um estresse, e ele pode ser de grande magnitude ou de menor magnitude. E, à medida que esse estresse é imposto no seu corpo, ele vai se adaptar. Então, veja bem, quando uma mulher perto doenta chega para mim e diz que quer retomar o corpo de antes da gravidez, o que ela precisa fazer de fato, na prática, é aumentar o seu nível de massa muscular. Ela precisa hipertrofiar. Se ela conseguir colocar massa muscular no corpo dela, com certeza ela vai ficar satisfeita com a estética. Mas para isso, ela precisa impor uma magnitude de intensidade no treino alta. E aí, nesse aspecto, não necessariamente ela precisa fazer mais cardio. E muitas das vezes, esse mais cardio que ela acha que precisa fazer, mais atrapalha do que ajuda. Atrapalha porque ele gera uma fadiga maior, portanto ela tem dificuldade de recuperação entre as sessões de treino, e quando ela não consegue fazer, ela fica frustrada. E ela acha que a falta de resultado dela é por conta de que não conseguiu fazer o cardio. Então eu vejo muitas mulheres sacrificando o treino de hipertrofia, o treino de tensão mecânica, que é o que o seu corpo sinaliza para gerar resultado. O que ele entende é o seguinte: nossa, tem muita tensão mecânica aqui, eu preciso ficar mais forte, eu preciso queimar gordura para gerar energia, eu preciso exaurir meus estoques de glicogênio muscular para gerar mais energia, para dar conta dessa demanda. E é a partir desse processo fisiológico que se gera resultado, que se alcança o corpo que vocês tanto desejam. No entanto, quando ela imagina que precisa fazer mais cardio para ter mais resultado, ela começa a sacrificar esse momento do treino de força dela para poder ter energia para fazer o cardio depois do treino. Então eu vejo muitas mulheres na prática treinando, economizando energia durante o treino de força para poder fazer um cardio de alta intensidade pós-treino, que vai durar ali 15, 20, 25 minutos. Sendo que a principal demanda de energia, direcionamento de energia dela deveria ser no treino de força, em aproximar-se da falha e imprimir o máximo de esforço em cada série, em cada exercício. Dessa forma, ela vai de fato voltar a ter o corpo que ela tanto deseja. Então a gente precisa desmistificar essa questão de que quanto mais cardio eu for fazer, mais emagrecimento eu vou ter, né? Inclusive, quando uma mulher vai treinar em casa, o que ela pensa em fazer? Vou comprar uma bike, vou fazer 1 hora de bike por dia. Cara, a chance de você ter um resultado bacana fazendo 1 hora de bike por dia é mínimo. É mínimo. No máximo que você vai ter é redução de peso. E muito provavelmente, se você tiver perda de massa muscular, mesmo que você reduza o seu peso na balança, o seu corpo esteticamente não vai estar da forma que você deseja. Vocês, mulheres, desejam ter um corpo tonificado e desenhado, com percentual de gordura baixo. Só que para chegar lá, nesse treino de alta intensidade de força, é preciso ter uma adequação do treino à rotina da aluna, ao estilo de vida da aluna. Como que eu vou impor um treino de musculação de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas a uma mulher que está abarrotada de compromisso, está abarrotada de carga psicológica, de trabalho, de preocupação, né? Muitas das vezes as mulheres se sentem mal indo para a academia e deixando o filho em casa. A mulher se sente mal indo trabalhar e deixando o filho em casa. Então existe uma carga psicológica muito grande e a gente não pode transformar o treino dela em mais um trabalho. Então o que a gente precisa fazer? Existe um caminho lógico para a mulher nessa idade poder adequar o treino à sua rotina e ter resultados reais. E esse caminho passa primeiro pela aderência, né? O primeiro objetivo de todos os programas de treinamento é a aderência. O aluno precisa gostar de estar lá fazendo aquele treino. Ele precisa sentir o prazer daquela prática. E isso exige uma análise
detalhada do perfil do aluno, de suas preferências, daquilo que ela gosta e que ela não gosta, para poder utilizar as estratégias dentro da caixa de ferramenta ali, para ela gostar de fazer aquele treino. E aí, a partir disso, ela vai ter uma continuidade no programa de treino que vai gerar uma melhora da técnica. E por isso é importante não ficar trocando treino toda hora. A gente precisa fazer bastante o mesmo exercício para eu ter uma evolução técnica. Depois, eu fazer um aumento da intensidade. E aí sim, eu vou estar me conhecendo, eu vou estar habituado ao padrão de movimento, eu vou saber quais são os limites do meu corpo, e aí eu vou adequar a carga. Eu vou colocar uma carga que eu vou me aproximar da falha entre 6 e 10 repetições, com uma técnica bacana, e aí eu vou imprimir o máximo de esforço em cada série. Fazendo isso, você não precisa fazer mais do que 5, 6 exercícios por treino. Você não precisa fazer uma infinidade de cardio. O cardio, ele vai ser feito 2, 3 vezes na semana, pode ser feito aos finais de semana, junto com o esposo, junto com o filho, mas com o intuito de melhorar a sua saúde cardiovascular, não com o intuito de aumentar o gasto calórico para gerar emagrecimento. Tá? O nível de massa magra, o nível de massa muscular que você vai adicionar no seu corpo, por si só já vai ser suficiente para você ter um emagrecimento consistente, uma mudança estética real e satisfatória. E, por fim, né, a gente não pode deixar de mencionar a importância da dieta do longo prazo. Quando a gente fala de musculação e resultados estéticos, pessoal, 1 ano é curto prazo. 1 ano é curto prazo. Não adianta. Não existe nenhum programa de emagrecimento e de melhora de estética com menos de 1 ano que seja consistente e saudável. Você só consegue ter resultado com um prazo menor que isso se você fizer loucura. E fazer loucura não é sustentável no longo prazo. Então, para você ter resultados reais, você precisa ter uma ideia de longo prazo e você precisa estar aliado a uma alimentação adequada para você, personalizada para você. E aí, nesse aspecto, você precisa ter o apoio de um nutricionista, de uma nutricionista que vai te acompanhar. Então, de uma forma geral, o que a gente precisa fazer é entender o momento da vida dessa mulher, fazer uma adequação psicológica das necessidades que ela tem, uma avaliação individual para adequar o treino à rotina da mulher e não a rotina da mulher ao treino, são coisas completamente diferentes. Ela precisa entender que ela precisa adicionar massa muscular ao físico dela, e a maioria das mulheres que querem mudar a estética não precisa de emagrecer, ela precisa adicionar massa muscular e ter uma redução razoável no percentual de gordura. E, por fim, ela precisa suportar esse processo no longo prazo, tendo uma visão de longo prazo, tendo uma mentalidade de longo prazo. Tá? Então fica aqui o caminho. Se você é uma mulher que está próximo doenta e precisa de uma pessoa para estruturar esse processo para você, a minha consultoria online está com vagas abertas e eu estou pronto para te ajudar. Meu nome é Vinícius Nalon, eu sou profissional de educação física e eu trabalho com consultoria online para mulheres que querem tonificar o corpo.